paz de Jesus, o amor de Nossa Senhora esteja presente em nossos corações. Queria agradecer você que acessou esse canal, que se inscreveu nesse canal e que também deu o seu like. Muito obrigado. Quero pedir também que você compartilhe os nossos vídeos e nos ajude a alcançar mais pessoas, para que as pessoas sejam contagiadas pelas coisas maravilhosas que Deus realiza no meio de nós. Certamente você conhece o trabalho dos bombeiros, mas você já se perguntou qual é o santo padroeiro dos bombeiros? Dia 4 de maio foi o dia de São Floriano, o padroeiro dos bombeiros, e é a história da vida desse homem que eu vou contar para você. São Floriano era um militar. Ele era um oficial do exército romano. E naquela época, Roma era governada por Diocleciano, o imperador, que, influenciado por seu genro, ele começou a ter grande ódio e preconceito para com os cristãos. Então, toda a palavra de Deus escrita, ele mandava queimar. E os cristãos que eram identificados, eles eram colocados para adorar os deuses, ou também adorar o imperador. Aqueles que tinham grande medo abandonavam a sua fé, mas, ao contrário, aqueles que tinham uma grande fé davam a sua vida por Jesus Cristo. E São Floriano foi um desses homens. O padroeiro dos bombeiros viveu no século III d.C., e sua imagem conta a história da sua vida. A sua farda, com detalhes dourado e azul, revela que ele foi um oficial do exército romano. A cruz na mão esquerda de São Floriano simboliza a fé cristã que ele professava, mesmo sendo um oficial do exército romano. Como trabalhava distante de Roma, era muito mais fácil para ele professar a sua fé. Durante os séculos II e III, muitos soldados foram martirizados porque professavam a fé cristã. Dentre eles, esse grande homem, São Floriano. O anjo ao lado dele significa o mensageiro que levou seu pedido a Deus. Significa também a proteção de Deus para com todos aqueles que acreditam e que dedicam a sua vida pelo bem do próximo. O estandarte branco com a cruz vermelha sustentado por ele significa que, além de ser cristão, ele propagou a sua fé onde estava, principalmente entre os seus soldados. Também simboliza o sangue de Cristo e o sangue dos mártires. O balde na mão de São Floriano significa a missão que ele assumiu na sua vida. São Floriano, ele treinou e coordenou o seu grupo de soldados para apagar incêndios, porque na região em que eles viviam, era uma região que em certa época do ano se sofria muito com a quantidade de incêndios. E certa vez, na madrugada, começou-se um incêndio onde os soldados não conseguiram apagar logo no início e esse incêndio se alastrou. Então São Floriano pediu a Deus um milagre. E durante a sua oração, o Senhor colocava no seu coração para ele pegar um balde de água e jogar nesse incêndio. E ele assim o fez, e o incêndio imediatamente começou a cessar. Por causa desse fato, muitos soldados passaram a professar a fé cristã. E também por esse fato, São Floriano passou a ser o padroeiro dos bombeiros. A pedra ao lado de São Floriano significa a forma como ele sofreu seu martírio. Amarrado a esta pedra, ele foi jogado ao rio e lá ele morreu. Antes de morrer, o comandante, a mando do imperador, exigiu que São Floriano abandonasse a sua fé. Ele, porém, disse que o imperador ele não poderia adorar porque o imperador não era Deus. Jesus Cristo, sim, era Deus. A fé que ele professava por Jesus Cristo era um bem muito precioso, pelo qual ele não poderia abandonar. E também ele disse que ser cristão e viver a sua fé não prejudicava o império. Então não tinha por que ele abandonar a sua fé,
quando ser cristão ajudava ele a fazer o seu trabalho ao qual ele era designado muito melhor. Então, não obedecendo às ordens do imperador, São Floriano foi atado a uma pedra de moinho, assim como eu já mencionei, e foi jogado no rio, e assim ele morreu, juntamente com os 40 homens que pertenciam à sua legião de soldados. Isso aconteceu no dia 4 de maio do ano 304, no século III, e este dia se tornou o dia de São Floriano. Viver a fé é um desafio não só naquela época, mas também nos dias de hoje. Por isso, nós pedimos a proteção de São Floriano sobre todos aqueles que trabalham, doando a sua vida como os bombeiros, para salvar a vida de tantos outros. Peçamos a sua proteção através da sua oração. Ó Deus, que envia ao mundo homens e mulheres para nos lembrar que o seu amor está acima de todas as coisas. Dai-nos, pela intercessão de São Floriano, buscar sempre a união convosco e com todas as pessoas de boa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Compartilhe com seus amigos e nos ajude para que as novidades de Deus e tudo aquilo que o Senhor já fez por nós seja propagado pelo mundo inteiro. Quem acredita em Deus nunca estará sozinho, pois Ele está muito mais perto do que podemos imaginar.